Boa noite, povo de Deus. Boa noite, Geórgia. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Geni, Deus abençoe. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Lia, seja bem-vinda. Vai convidando aí seus contatos para participar conosco nessa noite desse estudo, né? Nós vamos dar início hoje a uma série de vídeos com o estudo da Palavra de Deus, da carta. Vamos começar com a carta de Paulo aos Gálatas, e Deus tem muito para nos ensinar através da sua palavra. Então, aconselho você já a ficar com um caderninho, uma caneta na mão, a palavra principalmente, né? Nós vamos estudar. Então é importante que você tenha em mãos a palavra de Deus, que você tenha em mãos um caderno, uma caneta, para você ir tirando aí as suas dúvidas, aquilo que o Espírito de Deus vai te ensinar nessa noite. Não há coisa melhor e mais libertadora do que aprendermos a palavra do Senhor, estudarmos a palavra de Deus. Então, comente, convide os seus contatos para estar participando com a gente, amém? Para que outras pessoas também sejam abençoadas. Seja bem-vinda aí, Ideia, Priscila, Fernanda, sejam bem-vindos aí em nome de Jesus. Amém? Nil também, seja bem-vinda. Ashley, Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vinda também. Quero orar pela sua vida nessa noite, que o Espírito de Deus esteja movendo o teu coração. Vamos orar para que o Senhor venha ministrar as nossas vidas. Vamos clamar pela presença do Espírito Santo nesse momento. Amém? Pai, unidos em teu nome, em nome do teu Filho Jesus, como igreja, como família do Senhor, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, Pai, em um só, unidos em amor, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, em uma só fé, em um só Espírito, é que nós estamos aqui nessa noite, Pai, reunidos para estudar a Tua Palavra. E a Tua Palavra tem o poder de edificar, de libertar, de curar, de renovar, de restaurar, de salvar. Sim, Senhor, e é o que nós desejamos. Que a Tua Palavra, Senhor, encontre em nós uma terra fértil no nosso coração, Pai, para que ela venha frutificar. Nosso entendimento seja aberto à luz da santa palavra do Senhor nas nossas vidas nessa noite. Eu quero, em nome de Jesus, te louvar por cada vida que está assim, Senhor, nessa noite com seu coração inclinado para aprender mais o Senhor, para aprender mais a Tua Palavra. Tenha misericórdia de mim, que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos e que o Teu Espírito ordene as Tuas palavras na minha boca, Pai, em nome de Jesus. E que a luz da palavra salte aos nossos olhos. E onde nós ainda estivermos em trevas por causa da falta de conhecimento, que nós venhamos, Senhor, adentrar a luz do conhecimento, a luz da palavra de Deus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Seja o Senhor entronizado, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Aleluia, vamos louvar, vamos cantar o louvor ao Senhor, amém? Vamos clamar a Ele pela presença, pela manifestação. Vem encher as nossas vidas, estamos reunidos em Teu nome, Pai. Aleluia, glória a Deus. Tudo está preparado aqui, a casa e meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder.
só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor, diga pra Jesus. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Não há outro lugar. Não há outro lugar na terra, nem no outro mundo, em lugar algum, melhor do que a presença do Senhor, do que estar no centro da vontade do nosso Deus. E uma coisa que nós pedimos a Deus é que nós possamos permanecer, Pai, todos os dias, nessa vida e por toda a eternidade, na Tua presença, Pai. Que o Espírito Santo venha trazer queimor ao nosso coração, porque nós precisamos de um renovo, Pai. Nós precisamos de uma renovação dentro do nosso coração, e eu creio que isso se dará através do entendimento da Tua palavra, do conhecimento das Escrituras, Pai. Renova, Senhor, renova dentro de nós, que não sejamos mais os mesmos. A partir dos estudos da Tua palavra, nós venhamos ser transformados, não sejamos nós mesmos, mas que Cristo venha viver em nós e possamos verdadeiramente dizer: Cristo vive em nós, Cristo vive em nós. Aleluia, aleluia. Declaramos assim ao Senhor nessa noite. Um fogo queima em mim, clamo por mais de Ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais, mais de Ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero Tua vida em mim. Eu, você e eu sou Teu, você é meu, e eu quero ficar na Tua presença. Fogo queima, Pai, um fogo queima em mim, clamo por mais de Ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais, mais de Ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser eu mesmo.
Eu quero tua vida em mim. Eu, você e eu sou teu, você é meu, e eu quero ficar na tua presença. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Oh, quando a luz se apagar, quando a música calar, sim, Pai, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você, Jesus, 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 só quero você, Jesus, 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 só quero você, eu só quero você, só quero você, só quero você, só quero você, eu só quero você, só quero você, só quero você, só quero você, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Só queremos o Senhor, só precisamos do Senhor, é o nosso tudo, razão da nossa adoração, razão do nosso louvor. Saúde aos irmãos que entraram aí, Marcinha, paz, Márcia, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos estar nesse momento dando início ao nosso estudo. Jamile, seja bem-vinda, Jamile, Deus abençoe a sua vida, que você possa desfrutar, cada um de nós possamos desfrutar nessa noite da palavra de Deus, dessa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Meu irmão Vanderlan, gente, eu tenho que saudar aqui meu irmão, que mora em Eunápolis. Beijo, meu irmão, Deus te abençoe, que bom ter você aqui, que bom que você entrou, seja muito bem-vindo. Vanderlan e Aguiar, meu irmão, gente, olha, Deus abençoe, meu irmão, seja bem-vindo, saudade de você, meu filho. Neide, paz, Neidinha, sempre aqui com a gente também, Deus abençoe, amém. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, como eu disse a semana passada, ela é uma carta que nos traz muito entendimento. E se nós pararmos para analisar o contexto da carta, irmãos, quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos levar em conta, ouça bem isso. Isso é a primeira coisa que você tem que anotar aí no seu caderninho, se você está com a caneta e um caderno. A primeira coisa que você precisa levar em consideração quando você lê as Escrituras é o contexto histórico e o conceito cultural da Bíblia, de onde você está lendo, a história que você está lendo, o livro que você está lendo. Nós não podemos desconsiderar de forma alguma o conceito, o contexto histórico e cultural da Bíblia quando a gente lê a Bíblia. A gente não pode se esquecer disso de forma alguma. E eu vou trazer primeiramente para você um pano de fundo dessa carta aos Gálatas, ou seja, uma introdução, tá bom? Para que você se centralize aí nessa carta, comece aí a idealizar, formatizar aí na sua cabeça, a idealizar um pouquinho sobre
esse lugar onde Paulo escreve essa carta, onde ele está designando essa carta. E eu quero lembrar também para vocês o seguinte: quando Paulo escreve as cartas dele, seja para Coríntios, para os Romanos, seja para Éfeso, para os Colossenses, quando Paulo escreve essas cartas, nós não podemos esquecer que ainda não havia o evangelho, irmãos, assim, escrito, como nós temos nas nossas mãos hoje, que foi canonizado, que foi tudo organizadinho, né? Que foi ali que Mateus escreveu, Marcos escreveu, João escreveu, Lucas escreveu. Eles, né, colocaram em papéis, eles narraram o que eles viveram com Jesus, o que eles testemunharam com Jesus, narraram o que Jesus disse. Então, assim, quando Paulo escreve essas cartas, isso ainda não tinha em mãos. O evangelho que nós temos hoje em mãos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ainda não estava assim, né? Em um livro, né, todo arrumadinho, como a gente tem hoje, conhecido como a Bíblia, como a Palavra de Deus. Então não estava ainda dessa forma organizadinho. Então a gente precisa se lembrar disso também, tá certo? Eles não tinham, quando Paulo envia a carta para essas igrejas, nessas determinadas localizações, eles não tinham um evangelho em mãos como a gente tem hoje, tá? Então você precisa saber, se lembrar, se você acha que já tinha, não tinha, tá certo? E essa citação aí de Gálatas, ou a Galáxia, né, chamada, ela era uma região central da Ásia Menor, tá? Era habitado por pessoas e era uma região de muitas cidades pequenas, circunvizinhas, uma cidadezinha perto da outra, tá certo? Por isso que fala região da Galácia, é porque havia ali próximo várias cidades, tá bom? E quando Paulo funda a igreja ali nos Gálatas, ele fundou a igreja em algumas cidades ali, que foi em Antioquia da Pisídia, certo? Em Icônio, cidade de Icônio, também na cidade de Listra e também na cidade de Derbe, certo? E se você vai encontrar esse relato sobre essas cidades que Paulo estabelece a igreja, prega o evangelho, estabelece igrejas ali, você vai encontrar em Atos, no capítulo 13, certo? E vai encontrar em Atos também no capítulo 14, que relata essa viagem de Paulo a essas cidades, e foi ali que Paulo fundou essas igrejas. E quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele está escrevendo precisamente a essas cidades que ele passou e que fundou a igreja, porque ele pregou o evangelho e ali pessoas se converteram a Jesus. Então Paulo, ele escreve essa carta agora para esse lugar com um objetivo. Então qual era o objetivo de Paulo para escrever essa carta a essas pessoas, a essa igreja dessas cidades? Porque a carta era lida, né, em cada cidade, se lia na igreja, em Derbe, depois levava para Listra e lia para Listra, né? E assim sucessivamente. E Paulo escreve essa carta com nenhum outro objetivo da carta de Paulo, senão essa carta aos Gálatas. Paulo estava escrevendo para se contrapor contra falsos mestres judaizantes, porque eles estavam abalando a doutrina do verdadeiro evangelho. Olha só isso. Paulo escreve essa carta em contraposição contra um grupo de judaizantes que estavam ali colocando uma outra doutrina, além da que Paulo tinha ensinado, né, que era o verdadeiro evangelho. E eles estavam ali deturpando, pervertendo. Chega ao conhecimento de Paulo isso. Então nós vamos começar aí lendo o versículo 1 da carta aos Gálatas e a gente vai estudar, tá certo? Então nós vamos estar lendo, fazendo a leitura, primeiramente até o versículo 9 do capítulo 1. Eu queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, tá certo? Vamos lá. Paulo, apóstolo enviado. Irmãos, aqui antes de eu concluir a leitura, eu gostaria de dizer para você que eu estou usando a Bíblia NVI, tá certo? É a nova versão internacional, de uma linguagem bem mais clara, fácil de compreensão, de entendimento.
Então aí se você não tem problema, você pode seguir pela sua Bíblia mesmo, mas eu estou aqui com a NVI, tá certo? Nessa tradução, que é uma tradução de mais entendimento, tá certo? Então vamos lá. Paulo apóstolo enviado não da parte de homens, e depois nós vamos entender um pouquinho mais na frente por que Paulo já começa a carta dizendo assim, olha, eu sou um apóstolo enviado não da parte de homens e nem por meio de pessoa alguma. Isso tem uma razão, tem um motivo que nós vamos ver mais na frente, porque que Paulo enfatiza dizendo que ele é apóstolo não constituído por homens e não enviado por homem algum, mas um apóstolo enviado por Jesus Cristo, por Deus o Pai, que ressuscitou Jesus dentre os mortos e todos os irmãos que estão comigo. Aí ele diz agora, as igrejas da galáxia, tá vendo aí que ele faz esse plural, ou seja, nós estamos escrevendo as igrejas que estão na galáxia, ou seja, essas igrejas que não é uma só igreja, mas de cidades diferentes como Icônio, Antioquia, Derbe, Listra. Então ele está dizendo as igrejas. Nós estamos escrevendo essa carta às igrejas que estão na galáxia. E ele diz assim, olha, ele cumprimenta, né, ele sauda a vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então o versículo 3 é uma saudação do apóstolo Paulo. E agora ele começa aí no versículo 6, já fazendo assim uma advertência a essa igreja. Irmãos, essa igreja havia, como eu disse, havia nessa região da galáxia agora um grupo de judeus, um grupo de religiosos, né, judaizantes, que eles estavam espalhando um ensino perigoso, um ensino muito perigoso, de que os gentios deviam primeiro se tornar prosélitos, ou seja, convertidos, tinham que se converter primeiro ao judaísmo. É isso que eles estavam pregando. Vocês têm que primeiro se converter à lei de Moisés, vocês têm que primeiro se tornar uma pessoa praticante da lei de Moisés, você tem que ser circuncidado para depois você aceitar Jesus. Só depois que você se submeter às leis mosaicas é que vocês podem se tornar cristãos. E Paulo está advertindo aí a igreja dos Gálatas do perigo que isso estava acontecendo no meio deles, essa doutrina maligna. Paulo adverte. Paulo estava chocado porque os irmãos da Galácia estavam recebendo essa heresia. E é isso que nós vamos ver aí agora. Ele estava chocado com isso. E ele escreve essa carta para defender a justificação pela fé. Irmãos, olha como nós vamos aprender. Paulo diz aí no versículo 6: me admiro, irmãos, que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que chamou vocês pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. Gente, olha só. Paulo começa já advertindo aos irmãos da igreja de Gálata, da galáxia, dizendo, gente, eu estou admirado. Eu estou assim, admirado, estupefado, porque vocês estão abandonando muito rapidamente a graça de Deus. A graça, gente, graça todo mundo sabe, favor imerecido. Vocês estão abandonando rapidamente o chamado da graça para seguirem outro evangelho, outro que na realidade não é o evangelho. Olha só. O que ocorre, olha aí, o que está acontecendo é que algumas pessoas estão perturbando vocês, querendo perverter o evangelho de Cristo.
Eu estou sabendo que chegou aí no meio de vocês algumas pessoas que estão aí trazendo um evangelho que não é o evangelho de Jesus. Estão querendo colocar coisas no evangelho que não é o evangelho de Jesus. Estão querendo persuadir vocês, estão querendo enfeitiçar. Inclusive, ele vai dizer isso lá no capítulo 3. Vocês estão iludidos, vocês estão enfeitiçados. Porque estão trazendo para vocês um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Estão querendo perverter vocês do evangelho de Cristo. E aí no versículo 8, mas ainda que nós, olha o que Paulo está dizendo, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, irmãos, isso é sério. Ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos para vocês, seja maldito, seja amaldiçoado. Ainda que nós ou um anjo dos céus venha pregar um evangelho diferente daquele que pregamos, seja amaldiçoado. Como já dissemos e agora eu repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que vocês receberam, seja amaldiçoado. E não importa quem seja, não importa o porta-voz em nome de Deus, que venha trazer para vocês um evangelho diferente do que nós revelamos, diferente do que nós pregamos. Não recebam, não aceitem nenhum evangelho contrário ao evangelho que nós anunciamos. E como eu disse, Paulo está trazendo aqui nessa carta uma exortação para essas igrejas de que eles estavam sendo persuadidos. E Paulo está querendo defender, porque a carta é exatamente isso, é a defesa na justificação pela fé, na graça de Deus, O capítulo 3:1, Paulo diz, só para você ter ideia, ele diz, vocês estão enfeitiçados. Vocês estão perdendo o discernimento. Vocês não estão tendo a capacidade mais de pensar. Vocês estão absorvendo tudo que estão entregando para vocês. Vocês estão mudando a ordem das coisas e estão aceitando isso de bom grado. Por quê? Paulo começa a dizer por quê? Eu trouxe a vocês um evangelho e agora um outro evangelho está sendo pregado que não é o mesmo e vocês estão recebendo. Não podem, não façam isso. Isso é perigoso. E a partir do versículo 10, Paulo começa a mostrar que esses judaizantes estavam buscando atacá-lo. Irmãos, toda vez que a palavra está sendo pregada, que o evangelho está sendo pregado, como ele é na sua essência, as pessoas que pregam esse evangelho de Jesus, o evangelho de Cristo Jesus, elas são bombardeadas pelos religiosos, por aqueles que entendem que detêm a verdade, por aqueles que têm o monopólio da religião, por aqueles que têm o monopólio da religiosidade, do sistema religioso. Essas pessoas, esses homens religiosos, eles não aceitam que o evangelho de Jesus Cristo somente seja anunciado. Tem que ter o evangelho de Jesus mais alguma coisa. Porque, irmãos, conhecimento é poder. Quem não busca conhecimento vive na escravidão. Quem não busca conhecer, quem não busca aprender, vive para ser conduzido à mercê de outras pessoas. Essa é a verdade. Então o apóstolo Paulo
ele estava enfrentando uma dificuldade aqui com esse grupo de religiosos, com esse grupo de judaizantes. E ele começa mostrando a partir do versículo 10 aí, que eles estavam buscando atacar Paulo pessoalmente. Ele começa a fazer uma defesa de si próprio, defendendo o seu apostolado, destacando a sua autoridade, a sua legitimidade a respeito do evangelho que ele anunciava. E isso, nessa leitura que nós vamos fazer, o que dá para entender é que Paulo estava se defendendo de alguma acusação que tinha sido feita com ele, né? Talvez tivessem acusado Paulo de ser alguém que não tinha autoridade, porque ele não tinha sido enviado por alguém lá de Jerusalém, ou pelos discípulos de Jerusalém, ou pelos anciãos de Jerusalém. Então, assim, o que estava acontecendo? Chegou um grupo lá na Galácia, onde Paulo tinha pregado o evangelho, e eles começaram a pregar. Quem pregou o evangelho para vocês? Ah, foi o apóstolo Paulo e tal. Quem é esse apóstolo Paulo? Ele veio de onde? Ele veio da parte de quem? Quem foi que enviou esse Paulo até vocês? Foi Pedro, foi Tiago, foi João, né? Quem foi lá de Jerusalém? Que enviou esse apóstolo Paulo? Ele veio em nome de quem? Porque o que vocês têm que dar crédito é o que nós estamos pregando, é o que nós estamos ensinando. E o que nós estamos ensinando para vocês é o seguinte, é que vocês precisam se circuncidar, é que vocês precisam se tornar prosélito convertido à lei de Moisés, para depois você se tornar um cristão. E nós sabemos o que estamos falando, ou seja, eles estavam persuadindo, como Paulo diz, essa igreja que já estava edificada no evangelho genuíno de Jesus, através da vida do apóstolo Paulo. E agora talvez você entenda porque no capítulo 1 e no versículo 1 que nós lemos, como eu disse, ele está dizendo, olha, eu não fui enviado da parte de homens e nem por meio de pessoa alguma. Olha só, por isso que Paulo começa a carta dele fazendo menção disso, eu não fui enviado por homens. E a partir do versículo 10 é isso que ele começa a dizer. Olha o que ele diz aí, olha. Eu acaso busco agora a aprovação de homens ou de Deus? Nós estamos, irmã Vanusa, no capítulo 1, no versículo 10, tá certo? Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Porque Paulo estava sendo inquirido. Tudo indica que o apóstolo Paulo estava sendo inquirido e requerido sobre a sua autoridade apostólica, porque como nós sabemos, o apóstolo Paulo, ele diz que ele nasceu como um fora de tempo, né? Porque ele já veio depois, né? Jesus o chama após Jesus ter morrido, ressuscitado. Nós conhecemos a história, Paulo indo para Damasco, inclusive para matar cristãos, né? Ele tem um encontro com Jesus, Jesus se revela para Paulo e Jesus chama Paulo para esse apostolado. Então, ele agora está sendo inquirido pelas pessoas de Jerusalém. E aí, quem é esse Paulo? De onde ele veio? Quem enviou ele? E aí Paulo começa dizendo assim, acaso busco eu a aprovação de homens? Ou a aprovação de Deus? No versículo 10. Eu estou tentando agradar agora a homens? Não é isso? Se eu estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. E agora ele começa a narrar o que acontece com a vida dele. Paulo começa a narrar agora aí no versículo 11, explicando para os irmãos das igrejas da Galácia o que aconteceu com ele. E ele começa dizendo assim, irmãos, eu quero que vocês saibam que o evangelho que foi anunciado por mim a vocês não é de origem humana. Eu não aprendi com homem nenhum. Ninguém me ensinou. Eu não recebi de pessoa alguma. Não me foi ensinado, ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Tá entendendo agora? Por que Paulo está narrando a sua trajetória? Porque esse grupo de irmãos estavam ali questionando a autoridade apostólica de Paulo a fim de usurpar, de tirar o conhecimento já estabelecido do evangelho por Paulo ali aos irmãos dessas igrejas.
E com o fim de descredibilizar o que Paulo havia pregado, eles estavam dizendo: quem é esse Paulo? Quem mandou esse Paulo? Quem é ele? Quem enviou? Em nome de quem ele estava? Quem ensinou o evangelho para ele? Então Paulo está aí se defendendo na sua autoridade apostólica. Versículo 13. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como eu persegui até com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. E no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Eu era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui? E eu não me apossei disso para ensinar vocês nada do que eu sabia. Eu não cheguei até vocês para pregar o que eu conhecia das tradições judaicas. Eu não cheguei aqui para pregar para vocês a lei de Moisés. Eu não cheguei para pregar a vocês a lei judaica. Eu não vim apresentar a vocês isso. Quando eu apresentei para vocês foi o evangelho de Cristo, na qual Jesus Cristo me revelou. Eu não fiz vocês saberem outra coisa. É isso que ele está dizendo. Deus me separou. Versículo 15. Deus me separou desde o ventre materno, me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar seu Filho em mim. Irmãos, não é através de nós, é em nós. Paulo está dizendo, quando agradou revelar seu Filho em mim. É através de mim, é através de você que Jesus se faz conhecer. Que Jesus se faz revelar. É através das nossas vidas. Há uma grande diferença que Paulo está dizendo. Quando o Senhor considerou revelar o seu Filho em mim. Não é através de mim, é em mim. Quando nós somos transformados, quando nós somos cheios do Espírito Santo, transformados no caráter de Jesus, Cristo é revelado em mim, em você. Você é a habitação, eu sou a habitação. E Cristo é revelado em nós. Para que eu anunciasse, olha só, Cristo revelado em mim. Para que eu anunciasse entre os gentios. E quando Deus me chamou para isso, ele está dizendo aí, ó, não consultei pessoa alguma. Não consultei ninguém. Deus me chamou, Paulo está dizendo. Deus se revelou. Deus revelou seu Filho para que em mim ele fosse revelado. Aí ele começa dizendo, irmãos, eu nem fui a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Eu não fui lá, eu me converti a Jesus porque ele se revelou para mim na estrada de Damasco. Eu conheci Jesus, o evangelho me foi revelado e eu não fui para Jerusalém conhecer os apóstolos de imediato, não aprendi nada com eles, eu aprendi tudo com Jesus. Mas assim que o evangelho me foi revelado, eu fui de imediato para a Arábia e depois eu voltei para Damasco. Aí ele diz agora para eles assim, olha, só depois de 3 anos é que eu fui para Jerusalém conhecer Pedro. 3 anos depois já, que Paulo já havia convertido, já estava pregando o evangelho e anunciando a palavra de Deus. Ele foi lá, esteve pessoalmente 15 dias. E ele diz assim, ó, não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, eu afirmo diante de Deus, irmãos, e não minto. Olha só, versículo 21. Depois disso, eu fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Elas apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que antes procurava destruir e glorificavam a Deus por minha causa. Capítulo 2. E Paulo diz assim, olha, 14 anos depois eu subi a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, e levei Tito comigo. Olha só que coisa interessante aí, viu? Preste atenção. E eu fui lá por causa de uma revelação. E expus diante deles o evangelho que eu prego entre os gentios, fazendo, porém, particular aos que pareciam mais influentes. Quando ele estava lá em Jerusalém, o que Paulo fez? Olha,
Quando ele chega ali diante daqueles que haviam caminhado com Jesus, testemunhado, né? Aí Paulo começa a revelar, dizer para eles qual é o evangelho que ele estava pregando. O que ele estava ensinando nas demais cidades por onde ele ia, pregando o evangelho, né? Ele fez eles conhecerem qual era o tipo de trabalho dele, que até então eles não conheciam em Jerusalém, né? Ouviam falar de Paulo, que Paulo estava pregando o evangelho, eles apenas conheciam assim, Paulo, aquele que antes perseguia a igreja, que matava os cristãos, né? É esse aí, é ele mesmo, moço, que história, é ele mesmo, é aquele Paulo, aquele fariseu. Ele se converteu aí ao evangelho do Cristo e agora está pregando esse evangelho. Então assim, em Jerusalém, eles ainda não haviam conhecido Paulo, né? E ele disse que 3 anos após ele haver se convertido, 4 anos depois é que ele vai lá em Jerusalém. Então ele começa a expor, revelar diante deles o evangelho que ele estava pregando entre os gentios, fazendo, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, né? Aqueles que chegaram até mais ouvir Jesus, presenciar Jesus, né? Mais tempo, para não ter corrido inutilmente. E o versículo 3 do capítulo 2. Mas nem mesmo Tito, olha só, que estava comigo, ele foi obrigado a se circuncidar, apesar de ser grego. Irmãos, Paulo pega Tito, que havia se convertido ao evangelho através da pregação de Paulo, né? A pregação da salvação, a pregação da graça. Tito se rende ao evangelho, né? Entrega a vida dele para Jesus, crê que Jesus é o Messias e tudo bem. Aí quando Paulo vai lá em Jerusalém, né? 4 anos depois que ele se converte, ele vai lá em Jerusalém para fazer conhecido o evangelho que ele pregava ali diante das colunas da igreja e tal. E ele leva Tito com ele. Tito que já era convertido, já estava com o nome escrito no livro da vida, né? Porque aceitou Jesus. Mas quando chega lá, Paulo está dizendo que Tito que era grego. Quando chega lá, esses irmãos insistiram que Tito fosse circuncidado. Não, tem que circuncidar. Como é que é? Não, tem que circuncidar. Se aceitou Jesus, tem que ter a circuncisão, porque faz parte da nossa lei. E no versículo 4, Paulo diz, essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos, olha irmãos, falsos irmãos, esses falsos irmãos se infiltraram no nosso meio para nos espionar e para tirar a liberdade que temos em Cristo. Eu acho que isso muito tem acontecido hoje. Muitas pessoas estão impedidas de chegar a Jesus por conta desses falsos irmãos que quer colocar Jesus mais alguma coisa na vida das pessoas. Porque para aceitar Jesus você tem que. Para ter uma vida com Deus você tem que. Lá era a circuncisão. Lá você tem, aqui você, Paulo está dizendo, disse que tinha que circuncidar. Esses falsos irmãos, né, se levantaram no nosso meio espionando a nossa liberdade que nós temos em Cristo e queriam nos trazer de novo à escravidão. Irmãos, isso é sério. A escravidão. Qual escravidão? Qual escravidão? A escravidão da lei. Essa é a escravidão que Paulo está se referindo. Nós somos livres em Cristo, não precisamos mais de nada. Não há nada que se interponha entre nós e Deus. Só é necessário Jesus. Aqui eles disseram que tem que circuncidar. Nos nossos dias há um monte de doutrinas. Um monte de coisa. Tem que ser, tem que viver, tem que fazer, ou tem que deixar de fazer, ou tem que deixar, e etc. E Paulo está dizendo, esses irmãos, espionando a nossa liberdade em Cristo, estavam querendo nos trazer de novo a escravidão. Agora olha o que Paulo fala no versículo 5 aí. Paulo viu quem está falando. Não nos submetemos a eles. Não aceitamos nem por um instante. Paulo disse, epa,
Não, não e não. Não tem circuncisão, não tem lei de Moisés, não tem os padrões morais judaizantes, não tem religião legalista. Aqui não. No Evangelho de Cristo, não. Na nossa liberdade em Cristo, não. Não há mais imposição. É isso que Paulo está falando. Não nos submetemos a eles nem por um instante. E por quê? Olha o que Paulo diz aí. Para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Paulo podia ter deixado, irmãos. Olha só quando isso aconteceu. Paulo podia ter falado, vai lá, Tito. Circuncida lá. A gente nem crê mais nisso, mas só para não ter desavença, né? Entre nós aí, Pedro e os apóstolos, entre nós e a igreja aqui em Jerusalém, vai lá circuncidar. Não. Paulo disse de maneira nenhuma. Eu não deixei que Tito fosse circuncidado. Não deixei, sabe por quê? Para que permanecesse com vocês a verdade do Evangelho. Por quê, irmãos? Porque se Paulo tivesse permitido isso, ia continuar as imposições, ia continuar as exigências do judaísmo sobre nós, a igreja cristã, sobre a igreja fundada em Cristo e por Cristo. Paulo está dizendo, não aceitei, não deixei que circuncidasse a Tito. Podia até ter deixado, não tinha nada demais, mas se ele deixasse, eles iam dizer assim, tá vendo aí? Paulo também aceitou que Tito fosse circuncidado e assim todo mundo tem que ser circuncidado, porque isso está na palavra, isso é lei, isso é de Deus, então tem que fazer. Mas Paulo disse que não aceitei, sabe por quê, irmãos? Para que permanecesse com vocês a verdade do Evangelho, para que não fosse adulterado, para que vocês não voltem de novo à escravidão da lei, para que vocês não voltem de novo à escravidão das exigências, da obrigatoriedade. Porque não depende mais de lei para que você seja salvo e nem eu. É a graça, é a justificação pela fé. E Paulo diz no versículo 6, quanto aos que pareciam influentes, quanto às pessoas que pareciam conhecer muito e saber muita coisa, os que eram então, não faz diferença para mim. Paulo está dizendo, eu não me sinto diferente dos irmãos que andaram com Jesus, porque Jesus também se revelou a mim. Deus não julga ninguém pela aparência. Olha o que Paulo está dizendo. Deus não julga ninguém porque conhece muito. Porque se fosse assim, Paulo estava no topo, da lista de Deus aí como bem sucedido, porque afinal de contas, Paulo era judeu de judeus, da tribo de Benjamim, Paulo era circuncidado, Paulo guardava o sábado, Paulo tinha toda a sua origem judaica, e ele não se apegou a isso, ele disse, olha, isso para mim não faz diferença nenhuma, porque Deus não julga a aparência. Esses tais homens influentes não me acrescentaram nada, olha para isso, irmãos. Paulo está dizendo que foi para Jerusalém 4 anos depois que ele se converteu. Ele não ouviu o evangelho de Pedro, de Tiago e de João quando ele se converteu. Jesus se revela para ele. Jesus mostra para ele o que é o evangelho. Jesus ensina para Paulo diretamente o que é o evangelho. E Paulo está falando, essas pessoas que eu conheci em Jerusalém, essas pessoas não me acrescentaram nada. Ou seja, não foi nada diferente do que Jesus já me ensinou, do que ele próprio já vem me ensinando no período de 4 anos. Ele disse no versículo 7, ao contrário, eles reconheceram lá em Jerusalém, quando eu contei para eles tudo que eu estava pregando entre os gentios, quando eu expus para eles o evangelho que eu estava pregando entre os gentios, eles dizem assim, olha, ele diz, eles reconheceram que a mim tinha sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como Deus confiou o evangelho aos circuncisos. No 8, pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios.
reconhecendo a graça que me foi concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas da igreja, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. E eles concordaram que nós deveríamos então dirigir-nos aos gentios para pregar o evangelho e eles aos irmãos circuncisos. E somente que pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que eu me esforcei por fazer. Irmãos, esse versículo, o capítulo 1 do versículo 10, aí é o capítulo 2 até o versículo 10, Paulo narra a sua jornada no evangelho para os irmãos dos Gálatas, das igrejas ali na Galácia. Ele está narrando, ele está defendendo a sua autoridade, ele está dizendo que ele tem autoridade, sim, ele tem legitimidade para falar do evangelho, porque o evangelho que ele recebeu, como ele disse, que foi pregado para os irmãos dali daquela carta, foi o evangelho que ele recebeu diretamente de Jesus. Ele está dizendo que esse evangelho estava sendo pervertido pelos irmãos religiosos que estavam querendo impor um evangelho mesclado com a religião judaica. Um cristianismo judaico-cristão estava nascendo ali e Paulo estava batendo contra. Paulo estava dizendo, não aceitem de forma alguma, eu soube que vocês estão aceitando, que vocês estão abandonando a graça. Isso está acontecendo e eu estou advertindo vocês que qualquer um que pregar esse evangelho diferente do que eu ensinei vocês é maldito e não importa de quem seja. E esses grupos de judaizantes estavam ali questionando a autoridade de Paulo, questionando a posição apostólica de Paulo pelo fato dele não ter caminhado com Jesus conforme os demais discípulos. E então Paulo relata aí o seu comportamento e dizendo, irmãos, o evangelho que eu anuncio a vocês não veio de homens. Não veio de Pedro, não veio de Paulo, não veio de João. O evangelho que eu anuncio para vocês, que eu anunciei, é o evangelho que eu recebi de Jesus. E Paulo está trazendo essa advertência aqui. E às vezes eu me pego pensando, Senhor, nós temos recebido esse evangelho mesclado. Nós temos recebido esse evangelho judaico-cristão, que exige rituais, liturgias, doutrinas, né? Isso como forma de ser aceito por Deus, isso como uma forma de se achegar mais a Deus, ou de ser mais querido, ou de ser mais abençoado por Deus. Eu sei que muitas coisas geram em torno do sistema religioso, muitas coisas. E não era diferente no tempo que Jesus chegou, né? Quando Jesus encontra ali várias religiões judaicas, fariseus, helênios, saduceus. Então Jesus encontra todo um sistema religioso montado, né? E Jesus não se enquadrou dentro desse sistema religioso. Jesus não se enquadrou e pelo fato dele não ter se enquadrado, ele foi perseguido. E aqui Paulo está sofrendo a mesma coisa, ele está sendo perseguido, porque sendo ele judeu e sendo ele já uma vez fariseu, ele está indo de encontro, não é contra, ele está indo de encontro ao que eles estabeleceram para uma igreja judaico-cristã, na qual Paulo está dizendo não. Não. Porque se nós entendemos que o apóstolo Paulo não foi o apóstolo chamado por Jesus para pregar o evangelho aos gentios, como ele mesmo se apresenta, irmãos, nós vamos ter que anular todas as cartas de Paulo.
E é por isso que ele faz essa defesa. E a preocupação dele não estava em outra coisa aqui, senão de que os irmãos não se deixassem levar pela doutrina religiosa, pelas doutrinas da religiosidade, dos seus dogmas, dos seus ritos. Paulo adverte com muita clareza e com muita preocupação sobre o perigo. O perigo, ele estava muito preocupado com o perigo que estava correndo o evangelho de Jesus que ele tinha anunciado àquelas pessoas e que agora estava sendo pervertido por um grupo de judaizantes religiosos. Então, esse primeiro estudo é que você se inteire, né? Nós conseguimos nos inteirar um pouquinho dessa carta, do que estava acontecendo, qual era a preocupação de Paulo, o que ele defende nessa carta. Então que você medite, faça a releitura. Eu indico que você leia a carta de Paulo aos Gálatas, para que no decorrer do nosso estudo você vá tendo mais compreensão, mais entendimento. Leia, releia. E aí quando a gente for chegando, né? Talvez onde você leu que você não entendeu, e aí a gente vai esclarecendo, tá certo? Você pode me enviar aí alguma pergunta, tá? Na medida do possível eu vou respondendo. Que na verdade é um estudo, né? Então a gente vai aprendendo junto, tá certo? Eu quero agradecer por você estar aqui. Nós paramos aqui porque nós já vamos entrar num tópico agora diferente, né? A partir do versículo 11 do capítulo 2. A gente dá seguimento na próxima semana, tá bom? Mas eu indico que você leia. Leia aí a palavra de Deus. Leia essa carta aos Gálatas, tá certo? Quero agradecer a você que está participando. Dilma, Deus abençoe. Daniel, Deus abençoe. Toplina Modas, né? Deus abençoe. Vanusa, Márcia, Fernanda aí, Deus abençoe. Em nome de Jesus, tá bom? Próxima semana nós vamos estar aqui junto. Convide pessoas para participar, para ter o estudo, para aprender. Em nome de Jesus, tá bom, Geni? Deus abençoe a sua vida. Senhor, obrigada. Tua palavra que nos traz entendimento, esclarecimento, que nos faz caminhar à luz da verdade, que nos tira da escravidão, que remove de nós o jugo. Obrigada, Jesus. Obrigada por tamanha graça, obrigada por tamanha luz. Obrigada. Que a cada dia nós possamos aprender mais com o Senhor. É a tua palavra que nos conduz, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E aquele que estiver nela, a luz da tua palavra não andará em trevas, Pai. E em nome de Jesus, ser conosco. Em nome de Jesus, ser conosco. A tua presença e o teu Espírito, dai-nos uma noite de sono reparadora, Pai. E abençoe cada um dos meus irmãos que nessa noite estão aqui participando, estudando a tua palavra. Em nome de Jesus. Eu espero que possa acrescentar a cada vez mais a palavra de Deus na tua vida, que seja aí um fortalecimento espiritual para você, que seja um divisor de águas na sua vida, que o estudo dessa carta venha fazer uma divisão entre o antes e o depois do conhecimento dela na tua vida, tá bom? Que Deus te abençoe, fique com Deus, até a próxima semana, juntos aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe.